Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo de número 531. Então eu tirei a blusa porque tá um pouco calor, né? E agora o tema é médios intuitivo. Questão 180 no livro dos médios. Então, médios intuitivos, eu posso dizer que esse médio intuitivo, 98%, essa faculdade é a que mais existe, né? Mas para um bom êxito, requer-se muita disciplina. Apesar, gente, que todos os dons mediúnicos, todas as faculdades mediúnicas, requer-se disciplina, conhecimento da doutrina dos espíritos, educação, autoevangelização, como nós já dissemos aqui. O médium é que tem que se educar e não educar dom mediúnico, né? Então, quando você deparar com médios assim, místico, porque médium místico é a coisa mais fácil você ver se a pessoa é mística ou não. Você chega a uma casa espírita, procura um ritual. Se você deparar com um ritual, casca fora. Tem os médios se vestem de branco? Sim, casca fora. Os médios usam sapato branco? Casca fora. Tem trabalho de preto velho na casa que se diz casa espírita? Tem, casca fora. Tem reiki, apometria? Tem, casca fora. Porque, gente, esses trabalhos são todos dignos e honestos. Às vezes, dizendo isso, as pessoas podem falar assim: o Luiz fala mal. Não falo mal, gente. Eu apenas convido você, que é uma pessoa dotada de bom senso, me mostrar nas 5 obras básicas e nas mais de 500 obras de Chico Xavier, nas mais de 250 obras de Carlos Bacelli, nas mais de 250 obras de Edivaldo Pereira Franco, em obras de Gabriel Delan, Camilo Flammarion, Leon Denis, você entendeu? Camilo Flammarion, já falei, Bittencourt Sampaio. Me mostre nestas obras todas que eu citei, onde nestas obras encontra ali inserido todos esses tratamentos alternativos. Nestas obras, nenhuma você vai encontrar. Se você encontrar em todas essas obras que acabei de dizer, desses médios todos, assuntos tratando assim, com muito louvor, sendo apreciado por esses espíritos todos, principalmente nas obras de Kardec, eu calo a minha boca. Você não vê nas 5 obras básicas de Kardec, reiki, apometria, trabalhos de preto velho nas casas espíritas. Pelo amor de Deus, gente. Entenda que esses trabalhos são tratamentos alternativos. Você sabe que é tratamento alternativo, né? É útil, é necessário. É útil, é necessário.
mas fora da casa espírita. Trabalho de massoterapia é um tratamento alternativo. Trabalho de reiki, de apometria, são tratamentos alternativos, gente, que não deve ser aplicado dentro de uma casa espírita. Gente, dentro da casa espírita, verdadeiramente espírita, a doutrina dos espíritos recomenda-se que nem rifa, nem ingresso lá dentro pode ser vendido. Nem ingresso. Não sou eu que estou dizendo isso não, gente. Às vezes eu sou aqui apedrejado, graças a Deus eu sou apedrejado, pela ignorância das pessoas em não estudar. Graças a Deus. Porque eu tenho esse conhecimento, eu estudo de cá e de lá no plano espiritual, mas as pessoas não estudam. Então, falar mal daquele que está tentando mostrar alguma coisa é fácil. Agora a pessoa sente dificuldade em estudar. Por que as pessoas não pegam esse tema que eu estou tratando e procuram nas obras básicas? Procura nas obras de Chico Xavier. Luiz, mas dá o capítulo. Não, eu sei onde você deve procurar nas obras básicas, que vai tratar totalmente o contrário desses assuntos. Mas eu não posso fornecer esses capítulos, porque senão, gente, ora, que mérito você vai ter? Não, o fato de você estudar toda a literatura espírita, uma hora você vai encontrar. E a hora que você encontrar, você vai perceber assim, nossa, estudei a literatura inteira. A hora que eu terminando o último livro é que eu encontrei. Mas graças a Deus eu aprendi. Então as pessoas acham que eu estou falando mal, não estou falando mal não. Sabe? Mas a pessoa precisa ter disciplina. A pessoa precisa ter responsabilidade em tudo, de forma que todos os dons mediúnicos, não é só a psicografia, a mecânica, a intuitiva, que o médico tem que ter disciplina, responsabilidade, todos os dons mediúnicos, toda a faculdade, todos os trabalhadores, olha, desde o presidente até aquele que dá um copinho de água lá atrás, tem que ter disciplina, responsabilidade, conhecimento. Prioriza primeiro o alto, depois a matéria física, no sentido de responsabilidade. Quando é tratamento das enfermidades, prioriza-se primeiro a matéria, vai-se primeiro ao médico, depois vai-se ao centro espírita. Mas em matéria de responsabilidade com a espiritualidade, prioriza-se primeiro a espiritualidade, depois as coisas da matéria. Disciplina. Qual o dia que você tem, ou qual é o dia que você, qual é a tua responsabilidade no centro? O dia que você tem que ir à casa espírita varrer o centro. Ah, eu tenho que ir lá na quarta-feira. Tá bom. Olha, na quarta-feira, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Luiz, mas está relacionado ao método intuitivo? Tá. Só que eu estou mostrando o lado da disciplina. Na quarta-feira você tem que ir ao centro, varrer o centro, não tem? Fazer limpeza? Tem. Tá. Teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu tio, teu filho morreu. E o teu filho vai ser sepultado 5 horas da tarde. Na quarta-feira, 5 horas da tarde na quarta-feira.
Então, o que acontece? Aí você pensa assim, mas eu tenho que hoje é o dia de eu ir no centro para poder fazer faxina no centro. Só que o velório começou 10 horas da manhã e vai ser sepultado às 5 horas da tarde. Recebe ali as pessoas que estão ali, pica a mula lá pro centro, vai lá fazer limpeza no centro, vai lá lavar o centro, vai lá limpar o pó. Depois que você terminar, você volta lá para o velório e fica lá com as pessoas. Sabe por quê? Jesus mesmo nos disse há 2000 anos atrás, quando ele levou o conhecimento daquele jovem: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os mortos. Deixa os mortos o cuidado de sepultar os mortos. Gente, espírita principalmente, ali só tem o corpo físico que a gente tem que respeitar. Mas nós não podemos faltar com a responsabilidade, com o compromisso, com a disciplina. Nós não podemos faltar. Agora, porque faleceu um da nossa família, nós vamos ter que deixar de fazer a limpeza lá no centro? Porque faleceu um da nossa família? Isso é materialismo demais. Isso é apego demais. Isso aí é atavismo demais, isso aí é fanatismo demais, isso aí é pobreza demais de espírito. Quando é que as pessoas vão evoluir? Dizendo dessa forma, você é um monstro, Luiz. Pense o que quiser, mas eu não abro mão do conhecimento que eu tenho. E nem desse sentimento que já fez eu chegar até aqui. É lamentável. A gente vê situações que é lamentável. Você entendeu? Às vezes porque falece uma pessoa da família, a pessoa fica uma semana sem ir à casa espírita. E depois a pessoa ainda comparece ao centro, comparece chorando. Chorando por quê, gente? Chorando por quê? O que aconteceu na sua vida? A pessoa continua viva. Que apego é esse a um corpo físico? Que egoísmo é esse? Que as pessoas não aprendem a se desprender-se desse egoísmo. O que está adiantando? O que adiantou Kardec ter vindo aqui e codificado essa doutrina há 2022, agora há 164 anos atrás? O que adiantou o Cristo ter vindo aqui há 2022 anos praticamente atrás? O que adiantou? O que adiantou Chico Xavier ter sido instrumento de mais de 500 espíritos que escreveu mais de 500 livros através dele? O que está adiantando essas obras todas de Valdo Pereira Franco? Essas obras todas de Carlos Bacelli? O que está adiantando? O que está adiantando as pessoas ler? Mas está entrando num ouvido e saindo no outro. Ai, que beleza essa história. Ai, que beleza aquela história. Mas continua na irresponsabilidade. Continua na indisciplina. Depois, conduzidos pelas trevas, as pessoas não devem reclamar, né? Depois são mistificados, não adianta reclamar. Tá bom, Marcília, vamos continuar aqui. Marcília que me disse, fale tudo isso, agora acabou de me dizer agora, chega, vamos à leitura. Porque é o processo da disciplina que der dessa faculdade agora, ó. Médios intuitivos, como já dissemos no início, 97, 98% da humanidade em matéria de dons mediúnicos, a maioria são intuitivos, tanto psicógrafos quanto psicofônicos. A gente tem que analisar isso aí.
Porque aqui não está falando só de psicografia, não. Aqui está englobando-se tudo. Porque existe os médios psicógrafos, existe os médios psicofônicos, você entendeu? Então, aqueles que não concordar, direito da pessoa. Mas pegue esses temas que nós estamos tratando aqui, estude, busque na literatura espírita. Só tem o direito de falar mal aquele que tem conhecimento. Assim mesmo a pessoa não fala mal, ele questiona. Todo mundo tem o direito de questionar. Médios intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. Olha só, já mudou totalmente aqui do médium mecânico. No médium mecânico, o pensamento do espírito não atinge os pensamentos do médium, não atinge a mente do médium, a memória do médium, o cérebro do médium, não atinge nada. Os pensamentos do espírito atingem exclusivamente o membro, mão, diferente do médium intuitivo. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, tá vendo? Agora já mudou de figura, como se diz o ditado. O pensamento do espírito se dá através do pensamento do médium. Então aqui o médium tem que ter muita disciplina, porque senão ele come gatinho por lebre. Ele come mesmo. Ele mata o gatinho e ele ainda fala assim, mas engraçado, essa lebre aqui tá miando. Ele não consegue enxergar que é um gato. Ele acha que é lebre. Mas esses que acham que é lebre e é gato, é esses médium meia boca. Porque aqueles que estudam, aqueles que têm conhecimento, eles sabem separar o joio do trigo. Eles sabem separar o pensamento dele e eles sabem separar o pensamento do espírito. Inclusive, por exemplo, Carlos Bacelli mesmo é um médium mecânico, ele é um médium intuitivo, ele é um médium semimecânico. E olha para ver a originalidade, a perfeição, né? Enfim, olha o processo idôneo através do Carlos Bacelli. Olha que médium idôneo, né? A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, né? Pois que por este nome designamos o espírito encarnado, né? Então, os pensamentos do espírito se dá através do pensamento da alma, do médium, né? Pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, o espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão. Não atua sobre a mão. O espírito livre, né, que é o espírito comunicante, ele não atua sobre a mão do médium para fazê-la escrever, né? Não a toma, como no médium mecânico. Não a guia. Ele não a guia para lá para cá. Atua sobre a alma. O espírito atua sobre a alma do médium. Então você viu a diferença? No médium mecânico, o espírito atua sobre a mão do médium e não
sobre a alma, sobre o pensamento do médium. A alma, o pensamento do médium está lá na China, no bom sentido, assim, com todo respeito. E a mão está ali, porque o espírito está atuando ali na mão. Aqui não, né? Não há guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. Aí, o que é a qual se identifica? Sintoniza. Sintoniza. É a comunicação através da sintonia. Por isso que o médium tem que ter conhecimento, tem que ter equilíbrio, tem que ter disciplina, tem que ter prudência. Porque quando ocorre aquela sintonia com ele ali, através dele, ele, o conhecimento que ele tem, a disciplina que ele tem, o bom senso que ele tem, ele consegue discernir o que o espírito está transmitindo. O que é do espírito e o que é dele médium. Então, ele separa o joio do trigo. Vamos usar esse termo para ficar mais fácil. Ele separa o joio do trigo. Então, vamos pensar de uma outra forma. Seria a mesma coisa que misturar. Pega um copo de arroz e um copo de feijão cru e mistura. Então, o médium disciplinado, ele consegue separar o arroz do feijão, o feijão do arroz. Bom, esse feijão aqui é o espírito que está comunicando, que vai comunicar e está comunicando. Ele está dizendo tudo isso aqui. Esse arroz aqui sou eu, é os meus pensamentos. Agora, o médium que não tem disciplina, que não começou na doutrina, lá na teoria e sim na prática, chegou e já foi recebendo Francisco de Assis, Joana d'Arc, Gabriel Delan, você entendeu? Camilo Flammarion, já chegou recebendo os mestres. Esse ele não sabe, então a cabeça dele fica igualzinho a lata de lavagem. O termo é esse, gente. Tem muitos frescos por aí que ficam usando termos que depois você tem que recorrer ao dicionário e no dicionário não está correto, não está de acordo, porque não bate, você entendeu? Porque o termo espiritual é um, o termo aqui da Terra é outro, não bate. Então, para que ficar inventando esses termos difíceis? Então, a cabeça do médico que não tem disciplina, não tem conhecimento, a cabeça dele fica igualzinho a lata de lavagem. Ele não sabe o que é dele e ele não sabe o que é do espírito. No entanto, tem muitos médios que são intuitivos, inclusive na psicofonia, e que muitos já dirigiram a mim da seguinte forma: Luiz, eu não consigo trabalhar a minha mediunidade psicofônica porque eu não consigo separar o que é do espírito e o que é meu. Aí eu converso com a pessoa e falo, não, é natural, é natural. Continua estudando que você vai aprender. Porque não adianta eu ali querer ensinar quais 39 anos de espiritismo em 5 minutos. A pessoa não vai entender. Eu falo assim, ó, continue estudando que você vai entender. Como, por exemplo, as pessoas não sabem identificar o que é pensamentos dela ou pensamento dos espíritos das trevas quando ela está em casa e de repente vem um pensamento negativo, ou está no trabalho e vem um pensamento negativo. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada aqui assim, a ver navio, não tem nada para fazer, eu estou tranquilo, de repente vem um pensamento assim, por que você não sai lá na rua e joga uma pedra num carro? Ó, gente, será que a gente não raciocina? Por que você não joga uma pedra numa vidraça? Vem esses pensamentos na cabeça da pessoa. Observa a tua moral. Observa a tua índole. Observa o teu caráter. Observa.
24 horas observando o teu caráter, a tua moral, a tua índole. Observe se você realmente é o que você pensa. Se você chegar a uma conclusão de que o que você pensa realmente é o que você é, então procure hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Se você não é o que você pensa, então trata de rezar, trata de rogar a Deus, a Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, amparo, proteção, porque você pode estar sob a influência de alguns espíritos malignos, né? Das trevas, sofredores, porque é comum essas influências. Todo mundo está sujeito às influências negativas, mas nós temos que nos analisar. Nós nos conhecemos ou nós não nos conhecemos? O ditado é que nós não nos conhecemos, né? Mas quando se diz isso, é porque as pessoas são acomodadas. Elas não querem assumir que se conhecem justamente para não se reformar. Tá vendo só como para tudo tem resposta? Essa doutrina é demais, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia.